Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo 5 da Formação Continuada para Docentes 2021. Eu me chamo Andressa. Eu me chamo Érica. Me chamo Andreia. O objetivo desse módulo é apresentar a vocês as ferramentas do Google Drive, Google Meet e Google Forms para uso pedagógico, dado o contexto atual de atividades não presenciais. Nós sabemos que ao longo da etapa letiva de 2020, os professores fizeram uso de várias ferramentas, sendo a principal delas o aplicativo WhatsApp e também o material apostilado. E é com o objetivo de enriquecer a prática docente e acrescentar a ela novas possibilidades que nós pensamos esse módulo para auxiliar o professor, caso ele queira e seja possível, dentro do contexto das suas turmas. Entendemos as limitações tecnológicas de alunos e também de professores, assim como sabemos que há aqueles que já fazem uso das mais diversas ferramentas em suas aulas. Portanto, mostraremos uma espécie de tutorial com os recursos básicos do Google Drive, Forms e Meet. Lembramos que para ter acesso a essas ferramentas é necessário possuir uma conta do Google. A seguir, os vídeos com tutoriais e as noções básicas de cada um para uso em aula. Olá pessoal, aqui é a assessora Érica e nesse vídeo tutorial nós vamos trabalhar com a ferramenta Google Forms, que nada mais é do que um formulário que o Google disponibiliza. Ela tem diversas funções, mas na educação ela cumpre um papel bem interessante que nos auxilia a criar formulários para avaliar e receber informações a respeito dos conteúdos que nós trabalhamos. Então, nós iremos, para acessar essa ferramenta, na barra de aplicativos do Google, lembrando que é sempre necessário ter uma conta Google, estar logado para poder ter acesso. Para acessar a Google Forms, a gente precisa acessar primeiramente o Drive, em seguida nós iremos aqui em Novo e Formulários Google. Então esse formulário ele vai ficar armazenado no nosso Drive. Então no Drive do meu e-mail vou acessar o formulário e em seguida também vou ter acesso às respostas dos alunos dentro desse formulário. Para a gente conhecer os recursos que essa ferramenta nos traz, nós vamos aqui trabalhar com um formulário já pronto, nós escolhemos aqui a disciplina de Física, construímos algumas questões e aí a gente vai conhecendo algumas funções. A nossa ideia não é conhecer todas as funções, porque isso levaria muito tempo. Nós queremos só demonstrar como o professor pode fazer e como é fácil criar um formulário para avaliar os nossos alunos, certo? Aqui a gente já vê que o formulário está sem título, então nós vamos primeiramente dar um título para o formulário, no caso aqui vamos colocar formulário piloto. Você poderia nomear como atividade 1, atividade 2 e assim por diante. É interessante dar sempre uma descrição do formulário para que o aluno tenha acesso a ele e já saiba exatamente do que se trata, Aqui no Word a gente já deixou pronto já todo o formulário para que a gente já possa colar e facilitar também o nosso trabalho. Então, vamos aqui na descrição do formulário. Vamos colar essa informação. Então, o que a gente colocou aqui? Que a atividade objetiva é avaliar o conteúdo Leis de Newton, da disciplina de Física, colocamos o nome da professora, colocamos aqui que a atividade avalia em tantos pontos, colocamos aqui a pontuação de cada questão, pedimos para que o aluno preencha todos os campos solicitados e desejamos uma boa avaliação. Então, são informações que você acredita que sejam necessárias já que o aluno veja de cara, quando ele acessa esse formulário. Para que o formulário fique mais interessante, é necessário que a gente separe ele em seções. Então, o que são as seções? São as páginas do formulário. Ele vai primeiramente ver a página inicial, onde terão essas informações, e em seguida eu vou adicionando as seções. Então, como é que eu faço para adicionar a seção? Eu venho aqui ao lado, e venho nessa parte aqui em adicionar a seção, e aí eu vou para a seção 2, a próxima página. Quais informações são interessantes nessa próxima página? A identificação do aluno. Então, aqui o professor vai ter acesso à identificação do aluno. Você pode colocar uma descrição, E aqui eu vou ter acesso a algumas informações do aluno. Para eu criar aqui a pergunta, eu posso vir aqui em mais para adicionar a pergunta, mas aqui eu já tenho uma pergunta para adicionar que já vem junto com a seção. A primeira pergunta eu posso colocar o nome do aluno, Aqui ele já selecionou o melhor tipo de resposta,
No caso, se eu quero só o nome, então o melhor tipo de resposta é um texto de resposta curta, né? Ele só vai preencher com o nome. E é interessante sempre vir aqui, ó, e marcar como obrigatório, porque o aluno precisa me dar essa informação, preciso saber que aluno que respondeu esse formulário, certo? Em seguida, eu adiciono aqui uma nova pergunta, né? Nesse caso, vamos colocar aqui a turma do aluno, né? Geralmente na EJA a gente não tem um módulo que tenha mais de uma turma, mas pode acontecer e você pode utilizar também esse recurso para as suas turmas do regular, caso você selecione. Então, é interessante, por exemplo, deixar aqui qual turma que o aluno faz parte. Vamos utilizar aqui o recurso de lista suspensa, né? Aqui eu vou ter qual tipo de pergunta que eu quero, né? Se eu quero uma múltipla escolha, se eu quero caixa de seleção, nesse caso vamos utilizar aqui uma lista suspensa. Dentro dessa lista suspensa eu vou dar as opções para que o aluno escolha, então vamos colocar aqui a turma A, e aqui eu posso adicionar aqui o B, ó, né? Então, geralmente aqui a gente tem a turma A e turma B na EJA, né? Então, vamos colocar aqui dessa forma, A e B. Adiciono aqui também como obrigatória e em seguida eu adiciono aqui mais uma pergunta para me ajudar a identificar esse aluno. É interessante que a gente coloque aqui o número da chamada. Certo? O número de chamada, ele não é o múltipla escolha, né? Porque senão eu teria que colocar muitas opções aqui. Eu vou colocar aqui como resposta curta e eu posso limitar essa resposta para um número. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, venho em validação da resposta, eu coloco o número, né? Aqui eu tenho as opções de ser número, texto, comprimento, expressão regular. Eu escolho o número e eu coloco aqui número inteiro, né? Caso eu queira que tenha um texto de erro personalizado, ou seja, quando o aluno tentar responder em texto essa pergunta, eu posso colocar apenas um número. Pronto. E marco como obrigatória. Essas 3 informações vão identificar o meu aluno, então eu já posso fechar essa sessão e adicionar uma nova sessão. Então, venho aqui na última pergunta e, novamente, aqui adicionar sessão. Essa sessão aqui já será o meu questionário. Pronto. Eu posso adicionar aqui uma descrição. Vamos, descrição da sessão. Vamos colocar apenas isso aqui, responda às questões com atenção. Feito isso, agora eu vou para a primeira questão, certo? Aqui na primeira questão, eu vou induzir o aluno a assistir um vídeo para depois eu fazer uma pergunta a respeito desse vídeo. Como é que eu faço isso no formulário? Eu posso vir aqui, ó, e adicionar um vídeo. Tá vendo aqui ao lado? Adicionar um vídeo. Ao selecionar para adicionar um vídeo, eu posso tanto pesquisar o título desse vídeo no YouTube, dentro mesmo do formulário, como eu posso adicionar aqui a URL do vídeo no YouTube. E eu vou colar aqui, eu já vou ter acesso ao vídeo que o aluno vai assistir. Eu seleciono e já deixo esse vídeo aqui, né? Vou dar um título para esse vídeo, um comando do vídeo. Posso vir aqui nesses 3 pontinhos do lado esquerdo do vídeo e posso alinhar ele da maneira que eu achar mais interessante. Depois que eu coloquei aqui para o aluno assistir ao vídeo, eu vou adicionar a pergunta relacionada a ele. Faço a colagem. Vou colar agora as opções. Essa questão é uma questão de múltipla escolha, porque o aluno ele vai selecionar apenas uma dentre as alternativas. Lembrando que eu posso escolher aqui no Word as 3 ao mesmo tempo e posso colar aqui na primeira opção que ela já vai gerar aqui as 3 opções, tá? Então, é bem prático. Se eu quiser adicionar aqui, eu posso colocar ABC, para dar ideia de alternativa. Pronto. Aí, eu continuo aqui adicionando as questões, agora eu vou para uma segunda questão. Venho aqui no meu texto do Word, que já está tudo prontinho, adiciono a questão 2. Lembrando que dentro aqui do texto eu não consigo dar Enter, eu não consigo descer, eu criar parágrafo dentro do texto da questão, tá? Então, eu só consigo deixar aqui o texto da forma como ele está, sem acrescentar parágrafo.
Observe que aqui eu tenho a imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento. Então, eu tô citando aqui uma imagem, então eu preciso adicionar essa imagem à questão. Então, eu venho aqui ao lado, ó, nesse ícone, clico aqui e adiciono a imagem. Dentro dessas opções, eu tenho aqui várias. Eu posso adicionar da câmera, por endereço, pelo Google Fotos, ou ainda pela pesquisa de imagens do Google. Eu já tenho essa imagem no computador, então eu vou procurar, vou no arquivo que ela está, e eu vou adicionar aqui a primeira imagem. Pronto, né? Se eu achar que a imagem está muito pequena, eu posso aumentar. E eu também posso centralizar aqui, para ficar melhor. E aí eu adiciono as opções. Então, é possível eu criar aqui uma questão relacionando essa questão a uma imagem, certo? Já adicionei aqui as opções. Vamos deixar aqui como múltipla escolha para que o aluno selecione apenas uma correta, certo? Próxima questão, vamos agora utilizar outro recurso, né? A partir de outra questão. Questão 3, ela vai dizer aqui para associar as colunas de acordo com o conteúdo estudado. Então, eu vou ter aqui uma questão que eu vou utilizar linhas e colunas. Observe que aqui, quando eu não tenho nenhuma pergunta lançada, ele já fica aqui com a opção múltipla escolha. Mas quando eu lanço aqui a questão que diz associa as colunas, a própria ferramenta já seleciona aqui qual é a maneira mais adequada de avaliar. Então, ele já escolheu aqui a grade de múltipla escolha, que é essa opção aqui, tá? A grade da caixa de seleção e a grade de múltipla escolha, a única diferença é que aqui eu posso selecionar mais de uma resposta correta e aqui eu vou selecionar apenas uma. Pronto. Vou colocar aqui as informações que vai ficar nas linhas e aqui as informações que vai ficar nas colunas, né? Então, eu venho aqui, já deixei pronto no Word as linhas, copio. Posso colar todas ao mesmo tempo, ele já vai fazer a diferenciação, porque estão todas separadas por parágrafo. E a mesma coisa com as colunas. Então, pronto. Eu vou exigir aqui uma resposta em cada linha para que o aluno não deixe nenhuma linha em branco. Vou marcar aqui também como obrigatória, né? É importante que a gente marque como obrigatório, porque o aluno não vai conseguir enviar o formulário se ele não responder as questões a todas elas, tá? Pronto. Então, vai ficar assim, ele vai ter aqui as informações da linha e ele vai associar essa informação aqui a uma dessas colunas, ou a essa, ou a essa, ou a essa. E ele precisa preencher tanto essa linha quanto essa obrigatoriamente, porque a gente selecionou que ele deve exigir aqui uma resposta em cada linha. Então, pronto, vamos aqui para mais uma pergunta, que vai utilizar mais outro recurso aqui do Google Forms. Aqui é interessante utilizar a caixa de seleção. Por quê? Porque o aluno pode selecionar mais de uma opção, né? Tem mais de uma opção correta. Então, como está em caixa de seleção, é interessante que a gente coloque aqui uma descrição dessa questão, dizendo para o aluno, você pode selecionar mais de uma opção. E a gente coloca aqui as opções no Google. Então, eu tenho a opção A, B, C e D, e o aluno vai selecionar dentre essas que ele acha correta, e ele pode selecionar mais de uma, certo? Esse é o recurso caixa de seleção. Vamos para mais um recurso. Aqui a gente fez uma questão que o aluno vai precisar explicar, ele vai precisar responder com texto. Aqui no Google Forms eu tenho aqui a pergunta em branco e eu tenho selecionado aqui múltipla escolha. Vamos ver o que acontece quando eu colo essa pergunta. Automaticamente ele já muda para parágrafo, porque a resposta exige um texto. Então, porque eu coloquei aqui a palavra explique, e aí o próprio aplicativo já entende que ele vai precisar de um texto de longa resposta. A pergunta diz, de acordo com os conceitos estudados na aula, explica o fenômeno representado na imagem abaixo. Então, eu preciso selecionar essa imagem.
venho aqui em fazer o upload, porque a imagem está no computador. A imagem 2. Eu vou abrir essa imagem. Caso você ache necessário, você pode adicionar uma descrição a essa imagem, para você já direcionar a questão. Então, para fazer isso, você vem aqui e coloca uma descrição. E aqui tem o texto onde ele vai responder, né, logo abaixo. Essa é a questão 5, é a última questão que será avaliada, e a gente vai colocar aqui uma questão 6, que é para a gente utilizar mais um recurso, que é da escala linear. É interessante deixar ela opcional. Tá? As demais a gente marca como obrigatória. Vamos marcar aqui a 5 como obrigatória. Aqui a gente vai colocar escala linear, né? Então, a escala linear ele vai dar uma opção de 1 a 5, onde o aluno vai avaliar em escala 1, pouco interessante, por exemplo, e 5 para muito interessante. Né? À medida que ele vai aumentando esses números, ele vai avaliando mais positivamente. Então, o 1, ele será, vou colocar aqui, pouco interessante. Na opinião do aluno, esse conteúdo, se ele marcar 1, será pouco interessante, e se ele marcar 5, será muito interessante. Certo? Só clicar aqui na outra pergunta para a gente ver como que o aluno vai visualizar. Então, ele vai visualizar dessa forma. Qual a sua opinião a respeito do assunto estudado? À medida que ele for respondendo 2, 3, 4 a 5, ele vai avaliando mais positivamente, que ele acha que é interessante. Okay? Então, esse é o nosso formulário. Vou marcar aqui também como obrigatória a questão 4. Ele está pronto, né? E aí, aqui a gente vai agora explorar alguns recursos, por exemplo, a personalização do tema, de como o aluno vai visualizar esse formulário. Aqui é bem pessoal, você pode escolher, por exemplo, uma imagem do cabeçalho, você pode fazer o upload dessa imagem, ou você já pode escolher uma pronta aqui do Google. Vamos escolher aqui uma imagem que tem a ver com a disciplina, né? Por exemplo, vamos escolher essa aqui, que tem a ver com a física. Vamos inserir. Ele já vai dar algumas cores que se relacionam com esse tema. Nós podemos aqui selecionar. E aí também tem o plano de fundo, que é essa parte aqui. A gente pode escolher dentre essas opções. Aquela que achar melhor. E ainda tem o estilo da fonte, que pode ser alterado aqui entre básico, decorativo, formal e divertido. Então, pessoal, depois que já feito alguma personalização do tema, vamos conhecer aqui algumas configurações antes de visualizar como ele vai ficar. É interessante sempre coletar os e-mails, essa vai ser uma das informações que vai estar lá no início, quando o aluno receber o formulário. Então, ele vai ver o título do formulário, vai ver a descrição do formulário, e em seguida ele vai precisar colocar o e-mail dele, um e-mail válido, para que a gente possa saber qual é o e-mail desse aluno e para que a gente identifique caso ele erre alguma questão no nome ou no número da chamada, e eu possa saber quem é esse aluno através do e-mail. Tem outras informações aqui, limitar uma resposta. Esse aqui não é interessante porque aí o aluno precisa ter um e-mail Google e nem sempre o aluno tem. Os participantes podem editar após o envio. Isso aqui não é interessante também porque depois que enviado, como é uma avaliação, ele já não pode mais editar, certo? Aqui algumas questões da apresentação. É interessante que marcar a barra de progresso, que o aluno vai saber exatamente qual sessão que ele está e quantas faltam para terminar. Na aba testes aqui a gente vai ter a opção de dar pontuação às questões, né? Vamos ver aqui como ficaria, né? Criar teste. Aqui a gente pode liberar a nota imediatamente após o envio, então a partir do momento que o aluno enviou, ele já vai ter a nota dele. Isso aqui é interessante quando eu tenho só questões objetivas. Como a gente tem ali uma questão subjetiva, que o aluno vai precisar escrever um texto, é interessante que o professor só libere a nota depois que ele fizer a revisão manual dessa questão. Aqui, depois que o aluno receber, ele vai poder ver as perguntas que ele respondeu errado, as corretas e os valores de cada uma. Ok? A gente salva.
E agora que a gente colocou essas configurações, a gente vai precisar pontuar cada questão, tá? Então, aqui, ó, já no início, a gente configurou para receber o e-mail do aluno, então essa vai ser um ponto aqui obrigatório, ele vai precisar colocar o endereço de e-mail válido. E aqui no questionário a gente vai começar a pontuar, certo? Então, na questão 1, como é que eu vou pontuar? Eu venho aqui embaixo, ó, em respostas corretas, clico aqui, e aí eu vou colocar, vou clicar em cima da opção correta dessa questão. Então, essa aqui, a letra A, eu vou dar o ponto aqui caso o aluno acerte. Então, 1 ponto para essa questão. A questão 2, né, venho aqui novamente, em respostas corretas, clico na opção correta, nesse caso a letra E, e eu também pontuo aqui, ó, 1 ponto. Então, eu tenho aqui o total de pontos já 2, ó. Em seguida, eu venho aqui na questão 3, né, respostas corretas, e eu vou associar aqui as linhas às colunas. No caso, essa primeira opção, ela se relaciona a essa coluna. Essa segunda opção se relaciona a essa coluna e essa daqui a essa coluna, certo? Eu vou pontuar aqui cada resposta em 1 ponto. Ponto concluído. A questão 4, eu vou aqui em respostas corretas. E eu venho aqui e coloco que apenas essas duas estão corretas e atribuo aqui 1 ponto. E aqui nessa questão, como eu não tenho como obrigar o aluno a escrever exatamente aquilo que eu quero, eu posso colocar aqui respostas corretas, eu posso adicionar aqui 1 ponto e eu posso adicionar um feedback, ou seja, eu posso direcionar o aluno para uma resposta, depois que ele preencher, eu posso dar a ele um direcionamento de resposta. Então, eu venho aqui, eu já deixei esse direcionamento pronto, ou seja, é mais ou menos aqui nesse rumo que ele deveria ter ido quando ele respondeu. Colo e salvo. Pronto. Na questão 6, a gente não vai atribuir nem ponto, porque ela é uma questão opcional de opinião. Pronto, feito isso, eu já adicionei a pontuação, agora eu posso visualizar como que ficou esse formulário, como o aluno vai recebê-lo, certo? Então, o aluno vai receber dessa forma, né? Vai estar aqui a descrição do formulário, o título, e ele vai precisar colocar o endereço de e-mail. Então, vou colocar aqui o meu pessoal. Tem que ser um e-mail válido. Em seguida, ele clica em próximo, ele vai para a próxima seção, que é onde ele vai se identificar. Observe que esse asterisco vermelho é que a questão é obrigatória, então ele vai preencher todas as informações. Vai colocar aqui o nome dele, né? A turma, ele vai escolher aqui, ó, numa lista suspensa, qual é a turma dele? É a turma A ou a turma B? Vai selecionar. E o número da chamada. Vamos simular aqui que o aluno tem de colocar uma letra, né? Ele vai colocar aqui um texto. Então, vai aparecer aqui a mensagem de erro, ó. Responda apenas com o número. Então, ele sabe que ele precisa responder com o número da chamada dele. Próximo. Aqui já inicia, ó, o questionário. Então, ele vai responder aqui as questões que vão valer ponto, né? Ó, a primeira coisa que ele vai assistir ao vídeo para responder a questão, né? Aqui, ó, ele pode clicar aqui no play. É um vídeo curto, ó, de 35 segundos. Em seguida, ele vai responder, ó, essa questão vale 1 ponto. Então, ele seleciona aqui e vai para a próxima. Mesma coisa, ele vai ler, vai responder, né? Questão 3, aqui ele vai associar. Então, vamos responder aqui. Ó, se ele responder só uma, vai aparecer essa mensagem de erro, porque ele precisa responder todas as linhas. Vamos responder essa de baixo aqui de maneira errada. Vou colocar essa daqui. Na questão 4, ele vai selecionar dentro dos exemplos, ó, na descrição você pode selecionar mais de uma opção, então vamos selecionar aqui as questões. Na questão 6, ele vai precisar escrever um texto, né? Vamos só escrever aqui um texto.
aleatório para preencher, porque ele precisa preencher com algum texto. A última questão, ele vai responder a opinião dele, né? Observe que não tem um asterisco aqui obrigando ele a responder. Ele respondeu aqui com 4. Em seguida, ele vai enviar. Pronto, sua resposta foi registrada. Então, aqui ele já respondeu, ele tem certeza de que ele respondeu esse formulário. Então, vindo aqui, voltando ao formulário, a gente vai ter aqui as respostas, que é onde você vai olhar todas as respostas que os alunos responderam. Nesse caso aqui, a gente só tem uma resposta, que é aquela que a gente acabou de fazer. Aqui a gente vai ter algumas informações, que aqui é a distribuição dos pontos dos alunos. Como a gente tem apenas uma resposta e nós acertamos 5 dos 7 pontos, nós tiramos aqui a nota 5, né? Aqui a gente vai ter uma distribuição média dos pontos dos alunos, né? Aqui a gente vai ter as perguntas erradas com frequência, que você vai poder observar qual é a questão que tem mais erros e você também vai poder fazer uma recuperação em seguida, né, da habilidade que foi avaliada nessa questão. Aqui eu tenho as pontuações de cada um, ó. Tá aqui a pontuação 5 de 7 e eu não liberei essa pontuação. Se eu clicar aqui, eu vou liberar a pontuação para o aluno. Aqui eu tenho a identificação dos alunos, como eu tenho apenas uma resposta, então aqui eu vou ter apenas um nome de aluno. Aqui eu tenho a resposta da turma, como eu tenho apenas uma resposta, então 100% dos alunos é da turma A, que foi a turma que eu respondi. Aqui eu tenho o número da chamada. E aqui eu tenho as respostas, ó. 100% dos alunos responderam corretamente essa resposta, porque só teve uma, né? E assim por ser. Aqui eu posso ver o resumo, que aqui eu vou ver todas as respostas, aqui eu vou ver de acordo com cada pergunta, eu posso vir aqui, ó, e selecionar a pergunta que eu vou olhar, e aqui eu vou ter individualmente, certo? Aqui eu vou ter individualmente do aluno que eu escolhi. Como eu só tenho uma aqui nessa lista suspensa, eu vou ter esse e-mail, tá? E aqui eu posso fazer a correção. O aluno, ele tem aqui, ó, 5 dos 7 pontos, né? A questão que é escrita, que ela é subjetiva, ela vai vir como errada. Você faz a correção dela caso esteja correta. Você pode adicionar aqui o ponto a ela, ó. E aí você salva. Automaticamente o aluno ele já vai ficar aqui com mais um ponto, ó. 6 dentre os 7 pontos. Porque ele errou essa daqui, né? A gente errou propositalmente, ó, já aparece errado. E aqui, em liberar a pontuação, você vai marcar o e-mail da pessoa e você vai liberar a pontuação dela, né? Você pode colocar aqui uma mensagem e enviar, certo? E o aluno vai receber lá no e-mail dele. Mais uma informação é só a respeito de como enviar esse formulário a partir do momento que eu terminei ele. Então, eu venho aqui em enviar, e eu posso enviar tanto por e-mail, como eu posso gerar aqui um link nesse item aqui. Posso colocar aqui que ele fique um link mais curto. Eu posso copiar e eu posso colar e mandar no WhatsApp. Então, eu tenho um grupo da turma e eu envio esse formulário lá na turma. E aí, todos que tiverem esse link podem acessá-lo e responder, certo? Todas as informações que são pertinentes a um formulário para que o professor possa criar, nós tentamos trazer aqui. É claro que o formulário ele tem muitas outras funções, mas para não se estender mais do que já nos estendemos, nós encerramos por aqui. Agradecemos a participação e esperamos que seja útil, né, que seja uma informação útil para que vocês possam utilizar quando acharem necessário e quando estiver dentro da realidade da turma, tá? Até a próxima, tenham um bom trabalho.